Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Sirlei se animou agora, que eu falei que ele estava meio devagar hoje. Na hora dos avisos, o Sirlei aqui puxa o grito, é o Sirlei que anima o negócio. Amém, Sirlei? Oxi, não. Caiu de novo. Daniel, capítulo 1, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar, feche seus olhos. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra e clamamos a ti, ó Pai, nessa noite. Continua a falar ao nosso coração. Assim como o Senhor já falou através dos louvores, assim como o Senhor tem falado ao nosso coração através das palavras que já foram ministradas aqui, continua, Deus, a falar ao nosso coração através desta pregação, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados, nós vivemos em um país onde as coisas funcionam costumeiramente por debaixo dos panos. Nós vivemos em um país marcado pela corrupção, onde às vezes é preciso pagar para um guarda para que ele facilite a soltura de um veículo, onde é preciso que o presidente tenha que fazer acordos com parlamentares para que os projetos que ele tem possam ser aprovados. Não é apenas o bom senso, às vezes é um jogo de toma lá da cá. E isso acontece naturalmente nas prefeituras. Às vezes o prefeito tem que negociar com os vereadores para que os seus projetos sejam aprovados. E isso a gente observa no jornal de maneira escancarada. Isso tem sido o jogo de poder, o discurso, o toma lá da cá tem sido algo muito natural. Nós vivemos em um país onde a corrupção é natural. É muito natural. Não é apenas necessário o bom senso ou o olhar para o bem-estar da população. É necessário que um partido ganhe de alguma maneira, ou prestígio, privilégios, recursos, né? Não se fala em dinheiro necessariamente, isso é por debaixo dos panos, mas privilégios, um espaço no governo, um lugar aqui ou um lugar ali, não importa necessariamente o que a população vai precisar, desde que nós tenhamos algum acesso aí no governo. E por aí vai. Aqui no Brasil, entre os estudantes, existe aquele discurso, quem não cola não sai da escola. E nós começamos a observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a honestidade é sinônimo de burrice ou simplicidade. Se de repente alguém te dá um troco a mais e você devolve, é porque você é muito simples, muito bestinha. Você não entende a esperteza do negócio. É o jeitinho brasileiro. E a pergunta que eu faço é possível fazer a diferença sem se corromper? É possível exercer uma profissão honestamente sem ter que andar de acordo com o sistema brasileiro corrupto? É possível nos dias em que nós vivemos, nós sermos cristãos autênticos? O texto em que nós lemos nos dá essa resposta. E nós podemos ver na vida de 4 jovens hebreus que foram tirados da sua terra, foram levados para a Babilônia, a saber, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, homens jovens que quando chegaram na Babilônia receberam o nome de Beltesazar. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, Ananias recebeu o nome de Sadraque, Misael o nome de Mesaque e Azarias o nome de Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel. 4 jovens que com o seu exemplo nos ensinam na palavra do Senhor que é possível sim fazer a diferença sem se corromper. Se nós acompanhamos a história desses jovens, no capítulo 1 do livro de Daniel, a palavra do Senhor nos apresenta que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego o acompanharam nessa empreitada. Qual era o objetivo do rei Nabucodonosor? Isso acontece no contexto em que Israel havia pecado,
né? O reino do norte, já falamos aqui sobre isso, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte já havia sido capturado pelos assírios, o reino do sul ficou ali com a capital em Jerusalém, e a Babilônia, então, nesse momento, vai capturá-los e levá-los para o exílio. Leva-os para a Babilônia, tiram-os de sua terra. E Nabucodonosor falou o seguinte: eu quero alguns jovens aí da nobreza, entendidos, sábios, inteligentes. Eles vão ser, por 3 anos, eles vão ser treinados, vão aprender a cultura, vão aprender a língua, vão aprender os costumes daqui da Babilônia, para então servirem no palácio. E dentre alguns jovens foram escolhidos esses 4. Quando eles chegam, que eles observam as iguarias que eles precisariam se alimentar, o texto diz: Daniel propôs no seu coração, versículo 8 do capítulo 1, não se contaminar com as iguarias do rei. Ali havia comida que não fazia parte da dieta judaica. Ali havia comida que eram sacrificadas a outros deuses, a outros ídolos, a ídolos. E Daniel propôs no seu coração: eu não quero isso para mim. E ele então achou graça aos olhos do responsável. E ele falou o seguinte: olha, nos dê apenas 10 dias. Se em 10 dias a nossa aparência não estiver melhor do que os demais, então faça como você quiser. Mas se a nossa aparência for como muito melhor do que a dos demais, então que essa seja a nossa ração diária, que esse seja o nosso alimento. E assim foi. 10 dias depois, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam muito melhores do que os outros que estavam comendo da mesa do rei. E eles então assim ficaram com essa dieta durante esse tempo de preparo. E a palavra do Senhor nos apresenta, no capítulo 1, versículo 17, o texto que lemos, que esses jovens receberam de Deus sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar sonhos e visões. Na continuação, o texto bíblico vai dizer que o rei conversou com eles, após o período, os 3 anos que eles ficaram ali sendo treinados. Após esse período, olha lá, capítulo 1, versículo 19, nós lemos o 17, não é isso? Versículo 18, diz o seguinte: ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimentos, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2, versículo 48 e 49. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Irmãos, esses jovens, simplesmente porque eles desejaram, propuseram no seu coração não se contaminar, propuseram no seu coração fazer a vontade de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos apresenta: eles foram honrados e foram colocados em altos postos. Deus os honrou na Babilônia, e nós vamos observar isso acontecendo da mesma forma com José. E nós vamos observar nesse momento Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fazendo parte da elite ali do governo da Babilônia. Mas nem tudo era flores na vida desses jovens. Nem tudo era flores na vida deles. Primeiro nós observamos o sacrifício que eles precisaram fazer. Como eu já apresentei para os jovens esse texto. Não eram apenas esses 4 jovens que estavam ali dos judeus. Haviam muitos outros. Mas esses 4 decidiram, colocaram no seu coração: nós não vamos nos contaminar com a Babilônia. Nós não somos daqui, as nossas regras não são as daqui, as nossas leis não são as daqui. E o que aconteceu por conta da vida que eles levavam? Aí nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3, Nabucodonosor ergue uma estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego precisa passar literalmente por uma prova de fogo. Quem conhece a história? Todo o reinado precisava se curvar diante da estátua que Nabucodonosor erigiu. Diante do toque dos instrumentos, todos se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. O rei furioso manda chamar esses 3, porque esses 3
Eles poderiam até ser considerados, poxa, são queridinhos, são inteligentes. Foram considerados 10 vezes mais sábios do que os magos, do que os outros sábios que existiam no reino da Babilônia. Eles permaneceram em pé. Quem é Sadraque, Mesaque e Abednego para afrontar Nabucodonosor? Eles então vão até o rei. E o rei fala, olha, eu vou dar mais uma chance a vocês. Eu vou mandar tocar de novo. E vocês têm que se curvar diante dessa estátua. O que eles respondem? Saiba de uma coisa, ó rei. Se na fornalha de fogo nós perecermos, então pereceremos. Mas nós não nos curvaremos diante dessa estátua. Nabucodonosor não dá a segunda chance que ele disse que ia dar. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Manda pegar os homens, jogá-los na fornalha de fogo. O texto diz que os soldados que os jogaram não suportaram e morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, quando começaram a passear dentro da fornalha de fogo, um quarto homem apareceu. Nabucodonosor olhou, não foram 3 que nós colocamos lá dentro? Como é que eu vejo um semelhante ao filho dos deuses, andando com eles? Eles saíram, nem cheiro de fumaça havia neles. E agora um decreto foi estabelecido que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deveria ser reverenciado. Daniel, a gente não sabe onde ele estava. Provavelmente não estava na cidade nesse momento, porque senão ele também não tinha se curvado. Mas nós vemos agora uma prova de leão que Daniel vai ter que passar, literalmente, no capítulo 6. Cova dos leões. Não é mais Nabucodonosor que está reinando. Os medos e os persas assumiram o reinado. Dario agora está à frente. E a forma de governo dele é o seguinte: eu vou colocar sátrapas, vou colocar 3 supervisores sobre eles. Daniel era um desses supervisores. Mas o rei estava cogitando pegar Daniel e colocar acima de todos eles. O povo ficou com ciúme, os demais, não, assim não dá certo esse negócio. Vamos ter que bolar algum plano aqui para derrubar Daniel, porque Daniel está se destacando muito. Ah, tem uma coisa, ele é fiel ao Deus dele. Então foram lá, fizeram a cabeça do rei Dario e disseram: ó rei, faz um decreto real para que nenhum outro Deus seja adorado, a não ser você por 30 dias. O rei gostou do negócio, assinou o decreto. O que Daniel fez? Ficou com medo, se escondeu. Ah, ele orou, mas ele orou escondido, né? Pelo menos ele orou escondido. O que Daniel fez? Continuou naturalmente com a sua vida. Foi para o seu quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém, porque Daniel estava na Babilônia, mas o negócio dele era Jerusalém. Daniel estava na Babilônia, mas o negócio dele era voltar para casa. Daniel estava na Babilônia, mas ele sabia que ele não era de lá. Daniel estava lá, mas as leis que o regiam eram as leis de Jerusalém, da terra santa, da cidade de Deus. E Daniel fez como de costume, 3 vezes ao dia ele orava. O que seus amigos, né, entre aspas, fizeram? Colegas de trabalho, aqueles colegas que só querem saber de puxar o tapete. Viram Daniel, foram lá, falaram para o rei. O rei, com o coração pesado, teve que fazer cumprir a lei. Pegou Daniel, levou para a cova dos leões. O que aconteceu? Os leões não tocaram em Daniel, não abriram a sua boca. Daniel saiu de lá ileso, porque Deus o preservou, porque Deus o guardou. Daniel então de lá sai, e agora um decreto é estabelecido: o Deus de Daniel deve ser reverenciado, o Deus de Daniel deve ser adorado. E a pergunta que eu faço mais uma vez, diante do tema que nós vamos trabalhar hoje: é possível nós fazermos a diferença sem precisar se corromper? Diante da história desses homens, diante da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da história de Daniel, a resposta é sim, é possível fazermos a diferença sem nos corrompermos. E é isso que nós precisamos entender, que nós não precisamos andar de acordo com o sistema, nós não precisamos andar como o sistema. E o que eu posso aprender com a vida desses jovens, diante daquilo que já falamos aqui nesse momento, é que a primeira coisa, vamos estabelecer aqui alguns princípios, vamos tratar aqui de alguns princípios. Para fazermos a diferença sem se corromper, primeiro, é preciso correspondermos à nossa vocação. É preciso que sejamos honestos com a nossa vocação. O que eu percebo é que uma das primeiras coisas que tem sido corrompido na vida dos jovens, ou por eles mesmos, ou pela sociedade, ou pelos próprios pais, é a sua vocação. A profissão do momento é medicina. A profissão agora, o que dá dinheiro é medicina. Então, meu filho tem que ser um médico. Mas o seu filho, de repente, ele quer ser um professor. De repente, ele quer ser um professor
de história. Olha só. Não vou puxar a sardinha para o meu lado, porque o que eu vou falar a seguir pode parecer prepotência, porque eu não vou ter capacidade para tal. Deixa eu dizer o seguinte. De repente o seu filho quer ser um pedagogo. Pronto, pedagogo. Ele tem capacidade, é por isso que eu vou tirar a história da... Tá? Ele tem capacidade para passar em medicina. Aí chega lá a nota do Enem. Aí o pai e a mãe, filho, olha só a nota de corte de medicina. Você vai entrar em medicina, no meu coração não dá. O que você quer? Eu quero pedagogia. Mas que mentalidade pequena é essa, meu filho? Mas que coisa é essa? Por isso que eu falei, a minha nota ficou bem aqui, hein? Só dava para a história mesmo, graças a Deus. Mas deu. Meu filho, sua nota dá para medicina. Não, eu não quero ser médico. Eu quero ser pedagogo. Mas não. Meu filho, sua nota dá para medicina. Eu não quero medicina, eu quero engenharia. Meu filho, sua nota dá para... Não quero medicina, eu quero história. Foi uma tentação tão grande que eu falei, amor do céu, a Anne passou por fisioterapia. Se ela tirasse uns pontinhos maior, dava para medicina. Ela falou, mas eu não quero ser médico. Eu não quero. Eu estou falando isso, mas isso aconteceu lá dentro de casa, né? Falei, amor, se tu estudar um pouquinho no próximo ano, a nota que tu tirou aqui, olha a nota de corte de medicina, dava para fazer, mas eu não quero ser médico, eu tenho que abrir mão da minha vida para ser médico, Deus o livre. Eu não quero isso, não é a minha vocação, não é o meu chamado. Mas isso é vocação, gente. Isso é vocação. O que eu vejo na vida desses jovens, o sucesso desses jovens se deu porque eles abraçaram a vocação que eles tinham, a vocação que Deus lhes deu. Tem muita gente com vocação na política. Se você tem uma vocação para ser político, siga, mas saiba que talvez você vai ser lançado em cova de leões, talvez você vai ser lançado em fornalhas de fogo. A diferença que esses homens fizeram é que eles abraçaram a vocação que eles tiveram, abraçaram a vocação que eles receberam de Deus, e eles foram até as últimas consequências e não se corromperam. Nós podemos fazer a diferença no mundo em que vivemos. Estamos falando aí sobre o projeto social que desenvolvemos, coisa linda. Já pensou os profissionais da própria igreja trabalhando no centro social da igreja, desenvolvendo a sua função? Ah, mas eu não sou pastor e nem missionário, eu não fiz teologia. Mas seja qual for a sua função, a vocação que Deus lhe deu, o trabalho que Ele colocou nas suas mãos, você pode fazer a diferença. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foram usados por Deus. Daniel não era pastor, ele foi o profeta, grandemente usado por Deus. Mas a sua característica era a política, a sua função era política. A função de Sadraque, Mesaque e Abednego era política. E foram grandemente usados por Deus. José lá no Egito, ele também não foi pastor, mas foi um grande administrador, usado por Deus e não se corrompeu, não pecou contra Deus. Nós podemos fazer a diferença sem nos corrompermos, e sendo fiéis à nossa vocação, sendo justos. Você pode ser honesto consigo mesmo. Não é a profissão do momento que vai te nortear. Então eu digo a você, não sei, aquilo que você ama fazer. Aí tem gente, poxa, eu vou fazer faculdade de música, mas faculdade de música não dá dinheiro. Músico não ganha dinheiro. Toca no louvor da igreja e não é remunerado. E não pode nem tocar música secular, que senão é disciplinado. Né? Tem manga. Ah, eu não posso fazer música. Mas de repente é o que ele ama. Ele já acorda cantarolando e batendo nas panelas. Aí eu vou fazer medicina. Aí se torna um médico frustrado. Porque ele tem capacidade para tal. Tem capacidade para passar na nota de corte lá de medicina. Mas não é o que ele quer. Tem capacidade para fazer qualquer profissão, a profissão do momento, seja ela qual for. Um tempo atrás, teologia era status. Sabia, gente? Um tempo atrás, se você vai observar a história, todo pai e mãe que meu filho vai ser padre. Meu filho vai ser monge. Na época lá da Reforma Protestante, os grandes médicos, as faculdades eram dentro dos mosteiros. Coisa chique lá. Hoje em dia o filho chega pro pai: pai, mãe, Deus está me chamando para o ministério. Isso não é de Deus não, meu filho, isso é do diabo. Repreende isso. Esse negócio de, não, é porque eu estou sentindo assim um negócio de sair para fora do país, pregar a palavra, testemunhar da palavra. Meu filho, acho que não é sinal de Deus não, vou falar, pastor, orar por ti. Hoje em dia está praticamente assim. Mas a gente precisa entender qual é a nossa vocação.
Mas a primeira coisa que eu vejo que tem se corrompido na vida de muitos é exatamente a sua vocação. Aquilo que você é chamado para fazer, aquilo que você toca, como diz alguns, aquilo que você toca que vira ouro. E de repente tem pessoas frustradas, vivendo em profissões, fazendo outras coisas que ela não ama. Se eu não me engano, é de René Kivitz, eu não sei se é uma palestra ou se é um livro que ele tem, que diz o seguinte: aprendendo a gostar da segunda-feira. Quando você fala assim, poxa, tem alguns aí, ai, estou tão cansado, amanhã já é segunda-feira, ai meu pai. É porque você não trabalha naquilo que é a sua vocação. Infelizmente nem todo mundo, né, de repente é empregado. Você é empregado e a segunda-feira não é aquilo que você ama fazer. Mas se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade e de repente o que você ama é mexer com dente, vai fazer uma faculdade de odontologia, para que na segunda-feira você esteja ali amando fazer o que você faz. Se de repente o que você gosta é de cuidar de pessoas, no sentido físico mesmo, não se importa com sangue, costurar, tratar pessoas, então faça medicina, se esforce para isso, batalhe para isso. Se o que você gosta é de aconselhar, de tratar pessoas, você tem 2 âmbitos, veja direitinho, ou é teologia ou é psicologia. Teologia também ajuda no aconselhamento. Mas é preciso que haja uma honestidade consigo mesmo. É preciso amar fazer o que se faz. A segunda coisa que eu observo, que nós podemos tirar como princípio desse texto, é que nós precisamos precisamos corresponder aos nossos princípios. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles chegaram na Babilônia, eles não abriram mão dos seus princípios. Existiam princípios maiores que os regiam. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram na Babilônia, falaram: nós não vamos comer dessa comida, nós não vamos adorar esses deuses, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, eu não vou adorar outro Deus que não seja o Deus de Israel, eu não vou fazer nada que seja diferente dos meus princípios. E o que nós vemos hoje é exatamente isso. Muitos jovens entrando na faculdade, ou seja, talvez você na sua profissão, dependendo de qual seja, se corrompendo, abrindo mão de seus princípios. Existem pessoas que estão na igreja, Deus abre uma porta para ela entrar em uma profissão, e essa profissão mexe com a cabeça dela. De repente você está na igreja sonhando em ser fiel, honesto com a sua vocação. Eu vou fazer biologia, porque eu gosto de bicho, eu gosto de tratar dessa questão da vida, e eu quero saber um pouquinho mais desse negócio da evolução. Apesar de eu ser criacionista, eu creio na palavra de Deus, eu vou aprender esse negócio para combater isso aí. Eu vou estudar. Aí ele entra na faculdade. Ele está sendo honesto com a sua vocação, mas de repente começa a abrir mão dos seus princípios. Eu fiquei chocado quando cheguei na faculdade para fazer minha matrícula, e o pessoal de farmácia, né, para receber os calouros, né, estava com uma faixa bem grande escrita assim: bem-vindo ao mundo das drogas. As drogas estavam falando dos medicamentos, né? Mas não deixa de ser verdade o trocadilho que eles quiseram fazer. O negócio é pesado lá dentro. Ah, pastor, então não é bom nem os nossos jovens irem para a faculdade? Não é isso não. É bom os nossos jovens terem base bíblica e princípios sólidos. Porque Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não foram privados de ir para a Babilônia. Eles foram para a Babilônia. A questão é que eles fizeram diferença lá na Babilônia. A questão é que eles foram jogados, Daniel foi jogado na cova dos leões na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente na Babilônia. E nós, quando nós entramos, quando nós passamos a querer fazer a diferença nesse mundo, isso vai acontecer conosco mesmo. Agora, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Você não pode abrir mão dos seus princípios. E é isso que é preciso que nós venhamos refletir. Ah, mas eu quero fazer a diferença. Como fazer a diferença se o sistema é corrompido? Eu já falei para os meus colegas, tem até colega de história meu que assiste aí o canal no YouTube. É para você mesmo que eu estou falando. Ah, a gente tem que fazer a diferença. Vamos fazer movimento, vamos fazer contra esse governo, contra a corrupção, seja lá o que for. Aí quando chega na sala de aula,
Anota meu nome aí na lista de presença que eu não vou poder ir não hoje. Assina meu nome aí na frequência, porque eu vou faltar. Eu estou falando de uma coisinha bem simples. Eu espero que nenhum jovem aqui da igreja faça isso. Né? Amém, glória a Deus. Eu não sei como é que tá os pontos de trabalho hoje. Antigamente era assinado, agora o negócio é digital, né? Tem que meter a digital lá, né? Ou já, tem alguém que trabalha com ponto assinado aqui ainda? Ah, tem gente, pronto. Ei, fulano, vou chegar um pouquinho atrasado, o chefe só chega 1 hora depois. Assina meu nome aí, senão vai ser descontado essa meia hora. Eu não sei se tem métodos mais rigorosos de analisar a grafia lá do ponto. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Nós conseguimos sim fazer a diferença sem nos corrompermos. E aí nós vemos o atual governo falando contra a corrupção, mas também precisa até fazer algumas jogadas, né? Tem que dialogar, tem que conversar, senão não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque o sistema é corrupto. E eu não vou aqui... A única coisa que eu tenho feito é orado pelo nosso presidente. A única coisa que eu tenho feito é orado para que o Senhor dê graça e sabedoria a ele, para as pessoas que estão com ele. Agora, o que é errado e não tem. Nós precisamos ser como Daniel, nós precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós precisamos ser como José. E nós vamos ser massacrados muitas vezes. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, nós não podemos abrir mão dos nossos valores, mas todo mundo faz, não interessa se todo mundo faz. Ah, mas todo mundo tem 10 assessores, só usa 2, e os outros aí são parentes que nem aparecem lá no local de trabalho. Não interessa se os outros fazem. Ah, mas isso não é corrupção, todo mundo faz. Corrupção é desviar milhões, é fazer negociata com empreiteiras. Isso é que é corrupção. Tem um assessor que no trabalho e recebe o saláriozinho dele lá todo final de mês. Isso não é pecado, isso não tem problema. Tem problema sim, é pecado sim. É mentira. É preciso, nós conseguimos fazer a diferença sem se corromper. É preciso, nós precisamos ser diferentes, precisamos fazer diferente. Senão, nós vamos ser apenas mais um. Você vai ser apenas mais um. E nós não estaremos testemunhando, não estaremos brilhando, não estaremos fazendo jus ao nome que temos de sal da terra e luz do mundo. Palavra do Senhor, nós podemos aprender também como princípio nesse texto, que nós podemos fazer a diferença sendo fiéis a Deus. O que fez com que esses jovens recebessem a perfeição no cumprimento das suas vocações e permanecerem firmes em seus princípios foi a fidelidade a Deus. Você não consegue ser fiel à sua vocação, fiel aos seus princípios, sem ser fiel a Deus. A nossa fidelidade em primeiro lugar é a Deus. A nossa fidelidade em primeiro lugar é ao nosso Senhor. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, através de Salomão, o rei mais sábio que Israel já teve, ele diz o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus, nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos nos debruçar diante dEle, porque esse é o princípio da sabedoria. Foi por isso que esses jovens foram considerados 10 vezes mais sábios do que os outros, porque foi Deus que lhes deu ciência, foi Deus que lhes deu entendimento. Claro, eles tinham uma vocação para tal. Segundo, eles tinham princípios fortes. E terceiro, e o mais importante de todos, eles eram fiéis a Deus. Se você quer ir muito bem na vocação que você tem desenvolvido, se você quer ser um excelente profissional, seja fiel a Deus, tenha visão no reino, seja fiel a Ele, porque se você for fiel a Deus, se você tiver visão no reino, o Senhor vai te recompensar com bênçãos maravilhosas. Isso vai ser algo natural. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não falaram assim: ah, Senhor, se tu me livrar da fornalha de fogo, no caso dos 3, aí eu vou ser fiel a ti. Ai, Deus livrou, a partir de agora eu nunca mais faço nada de errado. Aí Daniel estava lá no meio da corrupção: Senhor, se tu me livrar dessa cova dos leões, eu nunca mais faço nada de errado. Pelo contrário, eles estavam fazendo tudo certinho.
E a oração deles não foi: Senhor, será que agora, depois de fazer tudo certo, o Senhor vai fazer eu morrer na boca desse leão? O Senhor vai fazer eu morrer queimado pelo fogo? Pelo contrário, não interessa o que aconteça conosco. Nós só queremos saber de uma coisa: nós somos fiéis ao nosso Deus, somos fiéis, comprometidos com Ele. É Ele quem nos guarda. Ah, mas de repente alguém poderia falar: que Deus é esse que permitiu que vocês fossem capturados, saíssem da terra de vocês, foi tudo queimado lá, destruído, e agora vocês estão aqui na Babilônia? Não interessa. Nós somos fiéis a esse Deus, amamos a esse Deus e vamos até as últimas consequências por esse Deus. E quando isso acontece, quando nós amamos a Deus dessa forma, Ele tem prazer em nos preservar, Ele tem prazer em nos colocar em altos postos, porque nós somos fiéis a Ele. Ele tem prazer em fazer com que nós tenhamos uma mentalidade muito bem organizada. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham conflitos existenciais. Daniel não estava com conflito existencial. Eles sabiam muito bem para o que eles foram chamados, eles sabiam muito bem qual era a sua vocação. E uma coisa eles tinham: foco no reino, visão no reino, olhos para Deus. E é isso que nós precisamos ter. É isso que você precisa ter. Comece a olhar para o Senhor, comece a olhar, tenha uma visão de reino. A gente fala tanto de visão de águia, né? Tenha a visão de águia. Não olhe para baixo, olhe para cima. Aí o pessoal está pensando: é porque eu vou conquistar essa terra, eu vou conquistar tudo. Visão de águia, meu querido, é olhar para o reino. Visão de águia é olhar para o Senhor. Visão de águia é saber que a sua vida tem um propósito muito maior do que qualquer coisa que possa ser conquistada aqui. Eu vou repetir mais uma vez, isso aí eu falo e eu bato nessa tecla. Qual é o seu propósito de vida? Eu quero ser rico. Quero ser rico. Mas você quer ser rico para quê? Morrer com uma conta bancária aí milionária, com não sei quantos empreendimentos. Aí você vai morrer e isso vai ficar para quê? Vai ficar para os meus filhos, para os seus filhos fazerem o quê? Morrer e deixar para os filhos deles, e fazer o quê? Está parecendo um ímpio, um ateu, porque é um ateu que pensa isso, porque a vida é só isso. Não existe um outro plano, não existe vida após a morte. Parece um ateu, às vezes a gente vive como um ateu. Eu vou viver para ganhar dinheiro, para morrer e deixar tudo aí para os meus filhos, que por consequentemente vão ter a mesma vida medíocre que eu tive. Trabalhar que nem um condenado, morrer e deixar tudo que eu consegui para os outros. A visão do crente é: a minha vida aqui, os poucos dias que eu tenho aqui, os poucos anos que eu tenho aqui são tão valiosos que eu preciso vivê-los para Deus. Fazer com que pessoas tenham visão de reino, olhar que tem uma visão para um outro plano. Existe algo muito maior do que esse mundinho que nós vivemos. Existe algo muito maior do que essa terra. Existe algo muito maior que o Senhor nos apresentou nas Sagradas Escrituras. Eu vou lhes preparar lugar. E enquanto isso a igreja faz o que aqui? Enquanto isso a igreja testemunha, enquanto isso a igreja prega o evangelho, enquanto isso a igreja fala para as pessoas que existe algo muito melhor do que esse que nós temos visto, e que nós já podemos desfrutar pela fé. Isso que você está sentindo aí é o Espírito Santo. Isso que você está sentindo no seu coração nesse momento é o Espírito Santo de Deus falando com você. Não é técnica de coaching. Eu não estou aqui dizendo que você vai conseguir, porque a técnica do coaching é isso: você vai conseguir, você vai, olhe para cima e tal. Mas eu estou falando do coaching das empresas aí. Você vai conseguir viajar. Eu não vou citar empresa nenhuma, né? Mas você vai conseguir ir para o cruzeiro. Você vai ter o seu Corolla. Sai lá ligadão, eletrizado. Aí a gente chega aqui e fala: a salvação está garantida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mas não volta agora não, Senhor. Deixa eu ir para o cruzeiro primeiro. Está quase isso. A gente tem que ter visão de reino, visão de eternidade. Aquela canção que o Marcos gosta tanto. Cadê o Marcos? Ali. O Marcos ama tanto aquela canção do Vilas Boas lá. Primeiro momento eu falei assim: mas essa canção tem uma letrinha muito pequena. Aí quando eu vi a ministração dele eu achei bonita. Achei bonita. Quando ele fala: não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua. Aí a explicação dele foi: nós não queremos casar primeiro, nós não queremos outra coisa, nós queremos ver o Senhor vindo buscar a sua igreja. Queremos ver o céu aberto, queremos ver Jesus vindo buscar o seu povo. Isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo.
Eu vou falar de novo aqui, que as crianças estão lá. Eu casei virgem, gente. Eu tinha um pensamento assim, eu quero casar, Senhor, primeiro, não volta agora não. Quero casar primeiro, quero ver como é que é esse negócio, todo mundo diz que é bom. Quero casar. É bom demais a vida de casado. Olha minha princesa lá, ó, minha rainha e meu bebê. Oh, coisa linda. Mas nada se compara à volta de Jesus. Nada se compara a nós estarmos com o nosso Deus. Às vezes a gente fica tão ligado a coisas assim humanas, né? Aí talvez você pense, eu quero ter meu Corolla. Igual eu, né? Eu quero ter... Tem gente que tem uma visão tão pequena. Ai, Senhor, não me deixa morrer antes de ter minha casa própria. Eu ainda não tenho uma casa própria. Ô, Senhor, eu estou lutando tanto para conseguir minha casa própria. Está quase chegando lá. Quero ter esse prazer. Aí consegue a casa própria. Pois é, tá aí a casa. Bonita. Eu não senti aquela, mas quando eu forrar, eu acho que eu vou sentir isso que eu tô sentindo, que não tá forrada a casa, aí forra a casa. Tá faltando alguma coisa. Os beirais, fazer os beirais. Esse banheiro não tá legal. Aí eu vou construindo. Tão vazio, né? Tão pequeno. Eu tô falando da gente, porque eu só fico falando de quem tem muito dinheiro, é uma realidade muito longe da gente. Eu tô falando de coisa que é nossa aqui, cotidiano. Gente do céu. O que fazia esses jovens? Daniel já estava mais idoso lá na frente. O que fazia com que eles... O que fazia eles permanecerem firmes nos seus propósitos, nos seus princípios, na fidelidade a Deus? Era saber que eles estavam na Babilônia, mas eles não eram de lá. Era saber que eles estavam lá, mas a pátria deles era outra. É saber que eles estavam na Babilônia, mas como um Daniel, todos os dias, ia para o seu quarto, abria as janelas que davam para Jerusalém, e ali ele falava com seu Deus, ali ele orava, ali ele falava com o Senhor, os seus olhos estavam em Jerusalém. Os nossos olhos têm que estar na eternidade. Os nossos olhos não têm que estar focados aqui. Os nossos projetos não têm que estar focados aqui. Mas nós estamos aqui como estrangeiros. Então, como um bom estrangeiro, pensando como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e José, façamos a diferença onde estamos. Porque José fez a diferença no Egito. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel fizeram a diferença na Babilônia. Estrangeiros que testemunharam do Senhor. E é o que nós somos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos estrangeiros. Que façamos diferença aqui, sendo fiéis ao nosso Deus e pensando numa coisa: eternidade, visão de eternidade, visão de reino. E tem uma frase que eu gosto muito, eu vou concluir com ela, de Martin Luther King: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Você morre por qual causa? Vamos ficar em pé.